Fica perto. O Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, dando prosseguimento às quintas culturais. Hoje o tema é especial, porque é sobre Dona Dália Cascudo, A Flor Sem Espinhos. Essa quinta cultural é parte de uma iniciativa que o Instituto tem capitaneado nos últimos tempos, que é a de resgatar figuras históricas. Faz algum tempo tivemos uma comissão sobre as mulheres potiguares, foi nesse contexto que nossa sócia Elza descobriu a figura da Viúva Machado e acabou de lançar um livro sobre ela. No contexto de uma pesquisa sobre Café Filho, o único presidente nascido no Rio Grande do Norte, um dos integrantes da comissão capitaneou um movimento que foi abraçado pela Assembleia Legislativa e deu origem ao Memorial Café Filho. Também, recentemente, por iniciativa de um dos nossos sócios, Armando Holanda, o herói da aviação Augusto Severo teve seus restos mortais trasladados para o seu estado, Rio Grande do Norte, e ficou neste mesmo salão nobre durante meses. Agora é a vez de Dona Dália, que foi uma figura essencial na vida de Luiz da Câmara Cascudo, sua companheira de décadas, e que hoje, pela fala das suas netas, nós vamos conhecer um pouco mais dela. Sintam-se acolhidas. Obrigada. Boa tarde a todos. Muitos rostos conhecidos aqui. Vai ter que ser no gogó. Legal? Mas a gente é acostumada a falar e falar muito, né, Daliana? Mas não se assustem não, que a gente vai tentar resumir. Apenas o tema é muito justo. Tão justo quanto desconhecido. Aqui algumas pessoas conheceram nossa avó, Dália, mas poucos sabem do elemento que ela foi por trás não só de Câmara Cascudo, o homem, mas de Câmara Cascudo, o etnógrafo, o folclorista, o missivista, o colecionador, não só na função conhecida das mulheres de abafar os conflitos domésticos e fazer com que eles seguissem paralelamente e o crescimento dos filhos, não. Ela teve uma função realmente na condução da vida desse escritor, desse pesquisador, e após o encantamento dele, ela aparece como uma figura inesperada para nós. Ela começa a receber cartas das pessoas que se correspondiam com o vovô, que enviavam livros para ele prefaciar, e ela não só se corresponde com essas pessoas, como ela lê os livros e os acusa, dentro, claro, dos limites diferentes de um e de outro, porque vovô tinha um perfil muito singular, mas ela, pela sensibilidade, pela convivência e pela mulher que ela era, acostumada realmente a manter esse universo cascudiano confortável para a produção e para a criatividade dele, ela conseguiu levar à frente, tanto que a presença dela ocupou tanto o que é hoje o Ludovicus, que para nós, como netas, o luto foi mais suave, né? Eu, adolescente, Dariana um pouco mais velha, nosso irmão entre nós duas, mas foi um pouco mais suave porque a presença dela preenchia muito. Então, essa mulher que a gente apresenta hoje, acho que eu vou vir para cá, porque minha assistente de cibernética eu tá fico aqui passando. tá aqui do lado. Ela também é arquivo, quando eu preciso de uma data. Esse setor funciona, vocês não têm ideia. Ano... Não, ela é ano 3000, querido, você não está entendendo. Bom, essa mulher, Dália Freire Cascudo, na verdade foi a caçula de um casal também singular, que foi Teotônio Freire, e como nós chamamos, madrinha Sinhá, porque ela também era madrinha de nossa mãe e do nosso tio. Então a gente acostumou esses termos Sinhá e Iaiá, muito utilizados nos apelidos afetuosos, chegaram até nós. Esse homem, Teotônio Freire, ele merece uma pequena lacuna, pequena para a grandiosidade dele, porque ele foi um homem incrível, silencioso e elegante. Ele foi desembargador,
foi presidente do Tribunal de Justiça por 13 anos. Imaginem, nem precisa voltar ao tempo. Uma pessoa ser querida pelos parceiros para ficar 13 anos na presidência é porque era muito especial. E esse homem ele foi responsável, em 1918, pelo primeiro Código de Processo Penal do nosso Estado. Há pouco tempo, o desembargador federal Walter Nunes Júnior, ele fez o resgate desse código e ele ficou impressionado porque o código é tão vanguardista que ele observa artigos que o atual, o Código de Processo Penal brasileiro, não prevê. E esse homem silencioso, esse homem inteligente, querido, muito ético e discreto, casa-se pedindo em francês a mão de madrinha Sinhá, é assim que ele casa, e era um homem de uma elegância e de um romantismo muito grande. Então ele teve outros filhos, o Clóvis foi um dos filhos que faleceu pequeno, né? Aqui Daliana elencou, Maria Leonor Iaiá morou conosco, onde é o Instituto Ludovicos, era a irmã mais velha, ela nunca casou. Clóvis, que morreu prematuramente, Gilberto, Judite, Lauro e Inês. Dália vem por último. Dália é aquela caçula que dorme com o carinho dos pais, ela dorme na cama dos pais, ligadíssima aos irmãos, muito próxima deles. Era uma época que as cartas eram o método de comunicação, depois vem o telefone. Então ela se corresponde com esses irmãos, é próxima de todos eles e uma mulher de muita fé. Era uma católica praticante, né? Eu acho que ela rezava por todos nós. Então, se nós íamos fazer uma prova, ela colocava uma velinha no oratório. Ela tinha essa organização toda de sua crença muito elaborada e muito palpável. Ela tinha um genuflexório, uma cadeira que era genuflexório, que está no instituto. O padre ia fazer a confissão em casa. Então, ela tinha toda essa vivência muito real, muito verdadeira, muito sem demagogia, do catolicismo, e trazia muito isso para todos nós. Então, Teotônio Freire, ele também foi biografado por nossa mãe, Ana Maria. Ela traz os fragmentos do legado que ele trouxe, traz vovô o descreve como um homem discreto, suave, sério, querido por todos, né? Há uma rua com o nome dele, que fica ali na lateral, antes de chegar a Bom Jesus das Dores. Tem uma rua com o nome dele. Mas é importante agora a gente passar, num segundo momento, para recuperar um pouco também, já que a gente está tão carente, todos nós, recuperar um pouco dessa figura, né, que é Teotônio. A educação dela foi no Colégio Imaculada Conceição. Nossa mãe fez de tudo para ser expulsa do colégio, não conseguiu. Porque ela queria ir para o Colégio das Neves, que era mais moderno. Mas vovó, como filha das Doroteias, como ela gostava de dizer, educada no Colégio Imaculada Conceição, mamãe também estudou lá. E a educação dela foi naqueles moldes, pintando, fazendo pastéis, aprendendo francês, tocando piano. Vovô, que tocava modinhas de ouvido, dizia que ela era pianista e ele pianeiro, né? Com o tempo, acho que muitos sabem, numa das viagens de pesquisa dele, etnográfica para a África, ele pega uma infecção no ouvido e vem a perder a audição de ambos os ouvidos, né? Ainda chegava a ouvir muito longe um som, mas não escutava, por exemplo, minha voz, a de Daliana dos Netos, ele não chegava a ouvir. O que, às vezes, ele dizia que não ter novidade era uma maravilha. Ele achava bom. Volta um pouquinho, Daca. Aquele pastel ali faz parte da pinacoteca do Instituto. E está com a grafia dela. Não sei se está nítido para vocês, nesse cantinho. Aí você vê que o Dália dela é com aquela grafia antiga, o H aparece depois do A, não é? E as pinturas de natureza morta eram a escola da época, era o que mais utilizava. Não tinha muito o retratismo, principalmente para moças na escola, tá certo? E aqui o piano que está até hoje no Instituto, né? Na sala que antecede o gabinete de vovô, a Babilônia, existia a sala que ela chamava sala de entrada ou sala de piano, que era onde ficava esse piano que ela tocava. Preciso de uma modelo. Vem cá, Lavínia. Vem, tem que obedecer a mãe. Bom, por que eu chamei Lavínia? A filha da nossa querida Sônia tem uma loja chamada Aire, que fez uma das linhas baseada em câmara cascudo. Essa estampa tem as cartas trocadas por eles dois em código. Esperto não, PhD, né? Ele criou um código que só os dois sabiam, que permitia que eles conversassem
na época do namoro e do noivado. Por quê? Vovô era muito jovem. E vovô sonhou com ela antes de conhecê-la. Ele sonhou com ela e diz à mãe no dia seguinte: mamãe, eu sonhei com a moça que eu vou casar. E ele vai pegar enciclopédias, livros, eram muito difíceis. Então ele vai pegar um livro emprestado na casa de La Greca, né, que era primo Não, da marido de Inês. marido de Inês, né? E quando chega lá, quem está lá é vovó com uma irmã. E ele fica tão desorientado que nem sabe mais o que foi pegar. E chega em casa e diz: eu conheci a moça que eu vou casar. Minha bisavó vai conhecê-la no dia seguinte e diz: é uma menina com 14 anos. Ainda deve brincar de boneca. Ele disse: pô, eu vou dar uma boneca para ela. E estudando medicina em Recife, ele traz a primeira boneca para a vovó, chamada Elza, de celuloide. E assim mesmo, com namoro sem ser permitido, porque ela gostaria que fosse uma irmã, né, mais velha, como Judite. Ele cria o código, e esse código permanece até o casamento deles, onde ele conversa, trocam confidências e começa esses atos do namoro. Então, além de ter as dálias nesse vestido, tem as cartas, que a Aire, com muita delicadeza, fez que a gente também perpetuasse. Pode ir, Lala, obrigada. Essa carta que está aí também, que está no vestido de Lavínia, é importante também registrar que Dr. Pedro Simões, irmão da nossa querida Jojó, ele teve uma revista um tempo chamada Exclusivo. Nessa época, eu era revisora e pude entrevistar a vovó para a capa. E foi nessa capa que ela revelou a existência desse código, que nós também não sabíamos. O dia do casamento, na Imaculada Conceição, né, eles casaram. Desde o momento que ele começa a namorar com dália, ele substitui as violetas na lapela por uma dália, a chama de flor sem espinhos, porque a dália não tem espinhos, e carinhosamente também a chama de Dalequinha. Mas ela foi mais conhecida, além de Dona Dália, a Leide que era, pelas pessoas mais próximas, era Dadá, ou tia Dadá, ou Dadazinha. Dadazinha. Aí, os filhos, né? Mamãe com um laço maior do que ela, Ana Maria e Fernando, o mais velho. Nessa época, vovó muito devota, muito católica, queria muito ter uma filha e comunicou a vovó que tinha feito uma promessa, que se tivesse uma filha, botava o nome de uma santa. Aí ele disse: se você colocar o nome da santa, quem registra sou eu. E eu já tenho 2 nomes para minha filha: Valquíria Relâmpago. Minha Nossa Senhora. Ou Casuarina Honesta. Escolha. Ela desistiu da promessa, mas ainda assim foi Ana Maria, que eles chegaram ao consenso, que Santana e de Nossa Senhora, né? Nosso tio Fernando, como alguns aqui acompanharam, saiu muito cedo. Ele foi pelas veias do jornalismo, passou em rádios, em TVs, a extinta TV Manchete, a extinta Rádio Manchete, e mamãe permanece, faz direito. Vovô nunca a beneficiou com nada. Ela sempre comentava que ele conversava, discutia, indicava livros, mas ela traçou o próprio caminho dele, mas também foi a companheira dele nas pesquisas de campo. Então, vovó pedia para a mamãe assisti-lo, para que ele não se esbaldasse muito nas pesquisas, e, infelizmente, parece que acontecia o contrário, porque subiam os 2 bêbados. E ela os esperava com a toalha e com a bacia. Então Dália Cascudo, ela acompanha tudo isso. E abre a casa também para essas inúmeras pessoas que pesquisam. Então, desde o homem que vendia raiva, o que cuidava do pássaro, aos alunos, ela recebe e prepara a vovô para presidentes. E imaginem o desafio dela receber um chefe de Estado, um presidente, com o marido já surdo, e ela ter que prepará-lo para todo, e o vovô rebelde, né? Para prepará-lo para toda a questão diplomática, para tudo que via por trás, e ele, com a inteligência dele, fazia os discursos, sem ter ouvido uma palavra do que o outro tinha dito, e conseguia sair bem. Todo esse preparo diplomático também era dela, e de uma maneira extremamente discreta, né? Uma mulher muito agradável, mas que ficava sempre por trás. Dalena vai relatar alguns casos dela, que ela se defronta com o escritor e não com o marido, e que ela sabe respeitá-lo, né? Pela questão do gabinete e o respeito do gabinete. Então, essa mulher, cujo aniversário é amanhã, dia 18, ela se encanta num dia especial, que é no Dia Internacional da Mulher, mas, de certa maneira, é necessário, eu vou tentar ser não suspeita como neta, né? E Dalena também, pelo nosso convívio, e principalmente pela proteção e pela cumplicidade que ela tinha conosco, né? Porque ela nos pegou
em idades que já permitia essa cumplicidade feminina. É uma mulher que é importante compreender que ela foi além do papel, como eu digo, dessa paz doméstica, dessa serenidade que precisa proteger o homem, dessa criação. Ela foi além. Não obstante, ela não tenha tido uma formação profissional ou uma terciária, né? Não ter ido para a universidade nem nada. Ela teve bom senso, ela aprendeu muito com ele, deve ter trocado informações que nós não alcançamos. Isso. No período de produções de obra dele, mais jovem, né? Na década de 40, que foi o período de maior produção intelectual dele, foi a partir dessa década. Então, ela deve ter tido uma troca muito mais efervescente pelo uso das palavras que a gente acompanhava na carta. E outro detalhe, ela respondia as cartas no timbrado de vovô. Ela se identificava, mas era um documento. Aquele documento o escritor ia usar como quisesse, mas ali ela assumia formalmente a posição. Ela não gostava do termo viúva, mas ela utilizava realmente o termo de viúva de Câmara Cascudo quando assinava todas essas missivas relativas especialmente a livros. E de relacionamentos também que ela manteve, né? Qual é o pitoco que eu não sou cibernética? Não, Mica, pode deixar que eu faço. Sou cibernética não. Cibernética é bom, né? Não? Ela diz isso comigo, viu, Carlinhos? Gente, continuando falando um pouco sobre ela, vamos falar em Dália agora, como Camila começou, como animadora incomparável. De onde vem isso? O Dicionário do Folclore Brasileiro, cuja primeira edição é de 54, e ele diz que passou 10 anos de pesquisa solitária, então já joga lá para o começo da década de 40, né, Carlos? Ele dedica a ela. Então ele diz, a Dália, animadora incomparável, dedico, que é a obra máxima dele, que o consagra. E ela aparece também como esteio emocional, porque, como Camila disse, ela filtrava todas as notícias possivelmente desagradáveis para ele, para que isso não chegasse a ele e não o abalasse nem o prejudicasse do ponto de vista da produção intelectual dele. Então, Camila também disse, e ela disse, eu dedico a vida de Cascudo, existe duas coisas, a vida de Luiz. Eu o vejo como marido e eu o vejo como escritor. E admiro os dois, mas sei que tenho que preservá-lo como escritor e, às vezes, abdico do marido. Eu acho que foi na revista Exclusivo também que ela declara que uma noite estava deitada e começou a chover e ela procura por ele, né, Camila? É muito bonita essa declaração. E ele não está. E ela se levanta silenciosa, ele gostava muito de trabalhar à noite, de virar à noite trabalhando. Ela se levanta silenciosa, abre a porta e o vê na máquina, totalmente concentrado ali. E ela diz, naquela hora, ele não é o marido, ele é o escritor. E eu me lembro que ele dizia que os pensamentos são como pássaros. Eles estão todos, na hora de uma produção intelectual, eles estão todos ali, fechadinhos, concentrados. E se você perde a concentração, eles voam. Olha, a Renan concordou. Já aconteceu muito comigo. Olha aí. Se eu pensar alguma coisa, não quero estar na hora. Se não, vai-se embora. E aí ela com esse pensamento diz, não, vou deixá-lo escrevendo e fecha a porta e volta. E isso não era motivo para ela de nenhum tipo de frustração, muito pelo contrário. Ela dizia, eu tenho o marido e tenho o escritor, e admiro ambos. Administrando lá e criando pássaros. Ela adorava passarinhos, né, Camila? Ela tinha uma criação muito grande, e pouca gente sabe disso, lá em casa, que hoje é o Instituto Câmara Cascudo, de pássaros. E administrando lá, pouca gente sabe também que essa casa, a casa que hoje cedia o Ludovicos, as pessoas acham comumente que pertencia a Coronel Cascudo. E não pertencia a Coronel Cascudo. A casa era de Teotônio Freire, que adquire a casa. A casa é construída em 1900 pelo industrial chamado Afonso Saraiva Maranhão, que termina tendo que ir para Recife, porque parece que a filha fica doente. E em 1910, Teotônio adquire a casa. Então, essa casa está com nossa família desde 1910. Teotônio falece em 44 e Câmara Cascudo, já casado com Dália, em 29, compra dos outros herdeiros a parte deles
e passa a ser o proprietário da casa. Então, a casa, na verdade, era o lar de vovó desde sempre, né? E aqui ela teve os filhos, ela não casou aqui. E também é o local que ela falece, né? Nessa casa. E ele, minha gente, não sabia de nada, Renan, do ponto de vista de ordem prática, da gerência dessa casa. Chuchu, nem para pagar uma conta e nem para resolver. O cano estourou. Esse homem sabia lá de negócio de cano, ele estava ali com 200 livros. Então, ela que resolvia absolutamente tudo. Tudo, Andiara. Sabe o que é que ele dizia quando recebia o salário da universidade, Carlos? Dizia assim, Dália, está aqui o salário, entregava todinho. Deixe só o dinheiro do charuto. Ou seja, o dinheiro do charuto era com ele e o resto com ela para fazer essa gerência de toda a casa. Ela que fazia. 30 de julho de 1986, o vazio de seu lugar. É quando ele se encanta e para ela e para todos nós é um choque muito grande. Ele falece com 87 anos, mas a gente nunca está preparado, independente da idade. E ela, com toda essa dedicação, ela se reinventa. Ela, em vez de se afogar em mágoas, em tristeza, nessa ausência, não. Ela se reinventa no sentido de manter esse legado dele, a permanência das coisas dele. Ela diz, eu olho para a biblioteca e vejo Luiz. Sinto a falta, sinto a ausência, mas isso me motiva a manter. Então, ela mantém não apenas a casa, ela mantém a casa. Nossa mãe queria que ela fosse morar com ela não quis, disse, não, eu vou ficar aqui na minha casa, e realmente ficou. Era um ponto de encontro nosso, da família, todas as festas, todas as comemorações, Natal, aniversário, tudo era feito lá, né? E ela opta por não sair da casa, realmente não sai, e mantém não apenas a casa, o espaço físico da casa, mas mantém vivo. Eu acho que ela é a primeira dessa leva que a gente continua agora, que estão aqui as meninas também para continuar, dessa leva que preserva e que divulga essa obra. Então, ela é a primeira a fazer isso, que mamãe também fez muito bem. Então, ela cultiva a memória. Então, a primeira homenagem grande que acontece a ele é a inauguração do Memorial Câmara Cascudo, em 10 de fevereiro de 1987. Ele faleceu em julho de 86. O memorial é inaugurado em fevereiro de 87. Esse prédio onde está a mão dele. Então, aí tem um momento também interessante, porque é feito um comodato entre a família, que era representada na época por ela e pelos 2 filhos, mamãe e o meu tio Fernando, e a biblioteca dele, que estava na casa, ela é deslocada para o memorial para ser catalogada, preservada, disponibilizada para o público. Em 94, essa biblioteca é aberta para consulta dentro do memorial. Hoje, a biblioteca, com a inauguração, a instalação do Instituto Câmara Cascudo, a biblioteca retorna para casa e hoje está no Instituto Câmara Cascudo, no Ludovix. Mas ela inicia, você vê que ela ainda está toda de preto, Camila, ela está guardando luto. Ela ainda está de luto, mas ela mesmo assim, ela comparece e a presença dela é muito importante nesse início. Está ali Niltinho, ó, bem jovem, né, Nilton? Carlos Lira aparece aqui de lado também, nessa inauguração do Memorial Câmara Cascudo. Daliana, é importante também dizer para todos a importância dela. Radi Pereira, muito bem. Garibaldi, lá. Era prefeito. Isso mesmo, gente, tá ali atrás. Diga, Camila. A negociação dela também de direitos autorais. Isso. Os contratos para divulgação de livros. Ela conversava com os filhos, claro, mas com a mãe que morava aqui, mas ela recebia, ela participava dessas tratativas. Verdade. É verdade. Que aí o que Camila fala aparece, olha a letrinha dela, que linda. É a grande correspondente. Então, ela se imbui dessa tarefa, porque vocês imaginam, vovô faleceu 30 de julho de 86, mas a correspondência de vovô sempre foi uma coisa gigantesca, uma coisa incalculável. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem um acervo que está digitalizado já no Instituto Câmara Cascudo, a gente tem 15 mil cartas, Sônia. Você imagina o que são 15 mil cartas?
15 mil cartas que viraram 27 mil documentos, porque a gente tem carta de 2 páginas, tem carta de 3, então 15 mil. E as cartas continuam chegando para ele. E ela, ao invés de não olhar, não ler, não, como diz Camila, Ela não silencia. Ela não silencia, ela lê todas, ela responde todas, ela continua mandando, fazendo o que vovô fazia, mandando livros dele para fora, recebendo revistas que chegavam, às vezes com contribuições que ele tinha feito. Então, ela mantém isso muito vivo. Se eu não me engano, essa carta, Roberto, é uma carta que ela responde Mercedes, né, Mercedes, a esposa de Bernardo Alegre. É uma carta que ela responde, lá está ali também, ó, cara amiga, e como Camila disse, lá em cima, com o timbre Luiz da Câmara Cascudo, Avenida Junqueirares, 377, Natal, Rio Grande do Norte. Então, ela continua esse trabalho de fomentar essa comunicação com correspondentes, com amigos, com revistas. Muitos, minha gente, é muito interessante esse momento dela. Muitos desses amigos e correspondentes de fora, às vezes, não sabiam que ele tinha falecido. E continuam mandando as revistas, as colaborações, e ela responde e mantém esse diálogo muito vivo e muito frequente. É um trabalho muito Daliana, bonito. e também não é o final da casa. Porque quando vovô encanta, uma pessoa disse, é o final da Junqueira Aires 377. Isso. É o final desse endereço. E o endereço continua vivo, recebendo as cartas, mas também recebendo pessoas. Exato. As pessoas continuam indo falar com ela. Ela continua sendo entrevistada, né? Ela passa a ter uma voz, mas é uma voz sempre eloquente para valorizar e eternizar essa obra. E isso que Camila está dizendo agora, muito interessante, que ela continua recebendo pessoas na casa, visitas, a casa continua aberta à visitação como era no tempo dele. Camila, uma pessoa veio ao Instituto a semana passada, ou retrasada, eu não lembro quem foi, nos visitou e lembrou que tinha ido no Instituto Câmara Cascudo quando era criança, atravessou a rua e foi entrevistar vovô, vovô recebeu, etc e tal, e que depois tinha voltado, vovô já tinha falecido, e que tinha visitado a casa, bem pequeno, e que encontrou quem? Vovó. Então, que a encontra lá, que mantém essa casa aberta e passível de ser visitada como era no tempo dele, né? Até essa preocupação ela tem também. E aí a gente tem o que a gente chama de um encantamento, né? Porque vovô não falava falecimento nem morte dela, que acontece dia 8 de março de 1997, 11 anos depois do encantamento dele, de Câmara Cascudo. E ela se encanta nesse momento, no Dia Internacional da Mulher. E a gente fica com essa questão também da casa, do acervo, do que vai ser resolvido, de como manter isso vivo, né? A nossa mãe termina adquirindo do irmão Fernando a parte dele, do acervo e da casa, que era o sonho de mamãe também, de papai, nosso, manter isso vivo, manter essa casa como eles mantiveram, aberta, visitada, né? E aí papai restaura a casa, do final de 2005 ao final de 2009. Em 2010, a gente abre como Ludovicos, como Instituto Câmara Cascudo, que ele é até hoje. Então, a gente deve também a ela, a Dália, essa semente que germina. Até agora, essa semente que germina com a criação do Instituto Câmara Cascudo, ele vem também dela, passa para a mamãe, vem para a gente, e assim segue nessa preservação que a gente busca sempre fazer sobre Câmara Cascudo e também sobre essa história tão especial de Dália. Se olhar para trás, foi ela que não deixou a lacuna. Exatamente. Porque ela podia ter deixado. Isso mesmo. E ela também, o que eu acho muito interessante ressaltar, Camila disse isso também, ela podia, na hora que ele faleceu, ela ter se fechado, não é? Ela não está aberta a nenhum tipo de coisa, até pela dor da ausência, o sofrimento, e ela não apenas não se fecha, ela sabe, nessa hora ela sabe, não, eu perdi o marido, mas existe um escritor cujo legado eu também tenho que manter, eu também tenho que levar adiante esse legado. E ela cumpre esse papel em todos esses momentos. Ela cumpre mantendo a casa dela aberta, ela cumpre quando ela assina um comodato com o Estado
para que a biblioteca seja trabalhada. Ela cumpre quando ela responde todas as correspondências que chegam na casa, quando ela mantém viva essa correspondência. Então, ela cumpre isso de uma forma muito delicada, muito forte e muito decisiva no futuro desse legado, né? Ela é essencial nisso. E nós pegamos esses 3 livros, que são de mamãe, Ana Maria, que mamãe escreveu sobre o pai, né, chamado Colecionador de Crepúsculos, o de Teotônio. Mamãe resgata a história dos 2 avós, de Coronel Cascudo, ela escreve sobre Coronel Cascudo, que ela chama O Herói Oculto, e também sobre Teotônio Freire, que ela chama de Fragmentos de um Legado. E no Mulheres Especiais, que ela, de uma forma muito bonita, faz a biografia da própria mãe, Dália, e conta toda essa história, que é um pouquinho da história que a gente trouxe aqui para vocês. Então, a gente queria mostrar a mulher não por trás. Olha aí, Bernadette está ali com outro livro, Mulheres Especiais 2. Esse é o 1, aquele lá é o 2. Então, a gente queria mostrar justamente essa mulher que está ao lado desse grande homem e foi tão especial e soube manter e conduzir a vida dela de uma forma muito doce, muito meiga, muito forte. E é um legado que nós nos orgulhamos. Amanhã, Camila disse, 18 de julho, é aniversário dela. Então, ela nasceu em 1909 e olha a coisa cabalística da história que a gente está aqui hoje, né? A gente está em 2025. Amanhã ela faria 116 anos. Ela o conheceu com 16 anos. Então, fazem 100 anos que ela o conheceu também. Então, é uma homenagem também. A gente agradece demais a Joventina, Renan, ao Instituto Histórico por nos possibilitar esse momento de trazer Dália, de trazer a Flor Sem Espinhos para cá, para vocês, conhecida nossa, mas às vezes nem tão conhecida do público, né? Então, para a gente, foi uma alegria imensa, uma emoção imensa estar aqui. E a gente fez de propósito, a gente botou dia 17 de julho, porque eu disse, não, Joventina, vamos botar 17, que é no dia anterior do aniversário dela. Então, viva Dália Freire Cascudo. Gostaria de agradecer as 2 netas pela homenagem que fizeram à avó e abrir para quem quiser fazer perguntas sobre a homenageada, lembrando apenas para se identificar, porque isso vai ser registrado. Doutor Ivanildo. Já está registrado. Obrigado. Eu tenho 2 perguntas. A curiosidade é a aí. Onde nasceu, em que casa nasceu Dona Dália? Porque essa pessoa falou, que o doutor Antônio adquiriu em 1910. Ali, então ela já era nascida. Onde foi que ela nasceu? E a outra, na verdade, não é uma pergunta, mas só uma provocação. Tem um intervalo da vida de Teotônio Freire ali, que não ficou registrado, para mim é muito caro, que é quando ele deixa de ser presidente do Tribunal de Justiça e faz concurso como qualquer estudante para a Justiça Federal. Veja que grandeza desse homem. Ele faz concurso, é aprovado, fica de 1921 a 1937, quando a Justiça Federal é extinta pela ditadura de Vargas. Então, ele teve essa grandeza e, vamos dizer assim, recomeçar a vida de magistrado dele discretamente do zero. Está faltando. Está feita a reclamação. Pronto. Eu passo a votar. E como ela nasceu? A gente, interessante, mas que eu pergunto, porque nós sempre soubemos, escutamos inclusive ela, vou dizer que ela nasceu nesta casa. Na verdade, mas existia na subida da Junquerais uma casa que era da família. sim, também. Que é hoje vizinha àquele cartório. Aquela casa foi da família também. Pode ser. Entendeu? Então não há A casa hoje, da estudante? mas ela dizia,
A Rosinha? Ela Tem é que a fazer casa da estudante. Sim, sim. Então é Da após o associação. cartório, já quase na esquina, né? Então, assim, mas ela sempre falou, nasci e me casei aqui. E acaba também falecendo. É, exato. Mas a gente também tem outra questão para a gente considerar. Tudo bem que Coronel Cascudo, exato, comprou essa casa. Coronel Cascudo não, Teodônio comprou a casa em 1910. Mas será que anteriormente, será que o documento é de 10 e ele já estava morando nessa casa? Existia isso. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, quando o vovô adquire essa casa, a gente tem anotado de cunho de vovó, Ivan, um documento onde diz assim, Luiz comprou a casa da Avenida Junquerais aqui em 1947. E em livros, vovô diz que está lá desde 45. Então, o que é que pode ter acontecido? Hora de Ele aluguel. estava. Não, também aluguel. Documentação, pô. Cartório demora hoje. Porque se Teotônio falece em 44, Contrato de gaveta. tem toda a lógica que a partir de 45 eles já estivessem morando lá. Mas que o documento, a famosa e velha escritura, só foi devidamente lavrado em 47. Então, a gente fica com essa dúvida. Inventar demora hoje, imagina naquela época. Imagina naquela época. Então, mas a gente sempre escutou ela dizer que era, né, que tinha sempre essa casa. Então, obrigado. Professor Levi, por favor. Tenho uma coisa que eu quero dizer assim, na raiz das grandes famílias não se reconhece o papel efetivo da existência de mulheres como a sua. Na minha frente, e acho que as mulheres que tomavam a frente e levavam. Além disso, fecha aquilo que abraça, junta todo grande homem que é uma mulher maior do que ele. Eita! É o caso. Do lado. Bom, mas Não, mas ele disse, maior do que ele. maior que ele, mas maior, não é mais alto, maior. Uma nova peça. Maior no sentido bom, a minha pergunta é a seguinte, eu nunca me estudou numa boa escola e eu pergunto, ela é uma mulher muito prática dentro da igreja, mas ela deixou ela tem algum livro de poesia para colecionar poesia? Ela nunca gostou? Não. Ela fazia muitas anotações. Ela tinha muitas agendas. Muitas agendas. Eu tenho uma das últimas, já ela marcando os tratamentos, endereços. Mas ela era uma grande missivista. Exato. E outra coisa, ela não tinha o temperamento de vovô, não, viu? Que vovô era da festa, era da rua. Ela era muito mais contida. Então, veja, para ela, como ela realmente absorve essa nova figura. Nasce uma nova figura quando ele se encanta. Ela já era esposa. Mas quando ele se encanta, nasce uma nova figura, que essa figura, assim, jamais uma sucessora, mas daquela viúva que realmente pega, bota o guiso no rabo do gato, como se diz, para manter isso fortemente vivo. Casa viva, recebendo contratos de direitos autorais, cartas, prefácios de livro, o que é, assim, uma coisa, tudo estava dentro dela, né? Tudo dorme dentro da gente. E um dia desabrocha para algum tipo de destino. Outras pessoas não. Mas ela realmente ela desabrocha, porque o amor por ele, pelo escritor, permanecia muito vivo. Era uma coisa maior do que tudo. Mas ela tinha, como Camila lembrou, ela tinha muitas agendas. E nas agendas não deixava de ser um diário, entre parênteses, né? Porque ela anotava as coisas que aconteciam e as impressões dela. Até hoje, a gente, nas fotografias, interessante, nas fotografias, quando eu estava fazendo a seleção, ela traz o verso, ela faz anotações. Recebendo a família de Bernardo Alegre, então ela faz anotações que são anotações que extrapolam aquela imagem, por exemplo, não deixa de ser, né, se a gente pegar, a gente termina tendo muito material dela, Impressões. poesias, eu não gosto. Impressão é o seguinte, a impressão é aquilo que imprime a atenção. Vocês olharam a certidão de nascimento dela, porque normalmente as pessoas, as mulheres nascem em casa.
faria de casa. Exato, Olha isso. exato. Eu tive essa curiosidade comigo. Eu nasci um dia vazio, em frente ao centro vermelho. Ia lá com o registro, porque naquele tempo era só parteira. É verdade. É Pode verdade. ser que tenha. E ela disse que nasceu em casa. Então, deve ter no cartório, no registro de nascimento, o local dela nasceu. Muito bem. Ah, Vamos à música. Alexandre Chuchu. Alexandre Rocha, sócio aqui do Instituto. Deliana, eu acho a descoberta de uma pessoa como ela, até para a gente que está mais próximo à história da cidade dele, é muito gratificante. Mas, por mais que a gente fale datas, coisas são interessantes, o que fica mesmo é a fofoca, né? É você contar aquela coisinha que é uma coisa deles e que acabava ficando. Tem algo que, se vocês pudessem, vocês deixariam registrado sobre ela, porque às vezes é um tempero a mais, uma brincadeira que ela fazia, porque eu acho que é isso que acaba não conectando ela só a vocês, mas nos dá uma ponta de esperança da gente também poder conectar com ela, entende? Eu não sei se a censura permite, mas a gente vai contar, tem que ouvir. Se for o caso, eu tiro do vídeo, não tem problema. O secretário do Exército da Presidência deu a permissão. Que não é dela, mas é por causa dela. Mamãe, já criança, né? Vovô, como todos sabem, era muito boêmio, gostava muito da Ribeira, etc e tal. E estava num desses dias lá. E quando chegava do almoço, vovó chama a mamãe, né? E diz: Ana Maria, vá chamar seu pai para almoçar. Uma hora dessa, o senhor não chegou ainda, como é que pode? Né? E mamãe foi, não lembro que idade ela tinha. E chegando lá na Ribeira, ele estava sentado de amigos, a cerveja ali franca, etc e tal. E mamãe chega e diz assim: papai, mamãe está lhe chamando, pra você ver o grau da moral dela com ele, né? Mamãe está lhe chamando para almoçar. Aí, os amigos que estão do lado não tiraram o couro dele, né? Eita, manicaca, vai-se embora. E ele, automaticamente, na hora que mamãe disse: papai, mamãe está lhe chamando para almoçar, ele já se levantou. Não passou nem duas vezes. Ele disse: eu sou doido, eu vou me embora. Aí, quando ele se levanta para ir, todos chamando de manicaca, de tudo, ele disse: minha gente, eu vou me embora. Mas vai, tá vendo? Manobrado, cabo manobrado. Ele disse: olha, eu durmo é com ela, não é com vocês não. O povo de Cascudo era seu amigo. Olha aí. Divertido. Era fácil de qualquer. Chegar. Era conversar claro. Outra coisa. Cascudo não era só de beber demais. Não, nunca foi. Chegou um tempo que ele não bebia, não. Mas os garçons traziam para ele água e ele tomava como se fosse bebida. Porque o aveia tinha Esse cuidado é de a cheirar. gás. No clube dos sete, veio aquelas copinhas pequenininhas. Aí ele tombou, aí eu cheirei, era água. Era só para guardar o. Ele sempre foi mais Não um tem a fama. eu tenho a fama de mal. Agora, comer, eu posso contar um fato. Claro. Aí, Casco, papai era o presidente da Associação de Astronomia. E chegou aqui em Natal, Rômulo Agentieri, que era um pesquisador de lua e de então, recebeu a medalha Palácio Alberto Maranhão. Sim, Alberto Maranhão. Maranhão. E a gente foi, eu fui também. Menino, mas eu ia, papai me levava. Uma peixada que ficava em Miami Beach, que foi destruída pelo mar. E Cascudo deve ter tomado alguma coisa. Fomos jantar. De lá, nós fomos para a Faculdade de Direito, para o auditório, onde era a palestra de AGF sobre a viagem do homem à Lua. Não, é um negócio ainda profundamente sem conhecimento utópico. Não existia nem foguete. Acho que só o Júnior Velho. Aí era o tal, Cascudo sentado na primeira fila, papai estava na mesa, e eu junto de Faria Mofado, desculpa. Antônio Soares. Antônio Soares. E Antônio e Cascudo. E Cascudo começou a dar um enrolo. Aí Antônio Soares Cascudo.
Aí lá na França, ele deu uma roupa para ela, uma roupa legítima, e ela disse, pô, era isso que eu tinha que dizer, eu sei que vocês estão cansados. Aí, Antônio Soares disse, todo mundo todo você está dormindo. Aí ele levantou-se e disse, é que eu estava no mundo da lua. É bem ele. Totalmente. Bem ele. Totalmente. Professor Antônio, professor Francisco Galvão, tinha falado. Francisco Galvão, do Instituto Histórico e Academia de Letras de Caranguaretama. E uma coisa, ela teve amizade com a Vilma Machado, Acho que não. era próxima dela. Mas assim, dado Não tem um o grande débito emocional que a cidade tem com a Viúva Machado, eu acho que ela se... Foi um processo diferente, né? Ela se fechou. Eu acho que não. Temos esse registro. Sua avó era muito religiosa, né? Muito. E Dona Amélia era super, era quem sustentava a igreja do Rosário, que possivelmente era mais fácil dela frequentar, porque era quase. Vovó frequentava o Salesiano. Ela ia muito no Salesiano. Era só, inclusive no domingo à noite, porque ela só fazia descer. Isso, exatamente. Faz sentido, mais sentido. Verdade, verdade. Salesiano. Doutora Araújo, como foi a decodificação do código de destino? Eu não me lembro mais. Mas ela me disse assim, umas 10 letras e eu decifrei o alfabeto. Mas eu não posso dizer mais nada do que isso. Era o símbolo trocado pela letra. Eram símbolos trocados por letras. E aí ela me deu uma outra carta, as mais privativas ela não permitiu a leitura. Olha aí, tá vendo? Esse tipo de fofoca não precisava, né? Será que não? Tiago Tadeu. Tiago Tadeu, Instituto Histórico. O Teotônio Freitas era de Macaíba? Era. Ele era a Macaíba, eu irmã vivo em mais Macaíba. velha, que nós chamávamos de Ayá, Maria Leonor. Era nascida em Macaíba, tá? Não sei se Laura... Eu acho que só. E o coronel Cascudo não era de Macaíba, não? Não, é Campo Grande. Também. Tanto Coronel Cascudo como Dona. Eu acho que ele foi Claro. Mas Teotônio sim. Teotônio, e eu acho que, se não, Maria Leonor, tenho certeza. Eu não sei se teve mais algum filho Que nasceu lá. Você vovó. muito prazer. A minha avó também era muito, quando fazia piada, era muito respeitosa. Aí as pessoas vinham dizer, olha, você não está muito filha, minha filha é linda, não é linda. Aí ela estava aí eu dizia, tinha graça, mas eu Mas não vem, tinha né? velha. A mulher disse, olha, Informação. É verdade. Desculpa. outra coisa dela que eu vou dizer aqui para você. Sabe qual foi os dois esportes que ela gostava? Eu vou mostrar de bola. E era vascaína. E ela gostava de assistir corrida. É verdade. Eu sou pequeno. E principalmente quando estava atrás Vai ultrapassar. E criar canários, né? Eu me sinto impressionado. Ela dizia assim, eu gosto de lutas marciais. Eu acho lindo o cara. Então, revólver. Revólver? Marcial? Sim, não. Deve ser Então, revólver. Sim, sim. Então ela gostava de adrenalina, né? E outra coisa, uma coisa linda era matar na casa. É verdade. Era lindo. Ela preparava. É uma coisa tão linda que tinha gente de fora conhecer como era. Ela enfeitava toda. E presépios, né? Presente. Ela gostava muito dos presépios. Era o Natal. Gente que fora, só para ver esse Natal. Era lindo. Era muito Sônia. Bom, Sônia. Vindo de João Paulo.
em festa, agora eu me leva ao casamento. Quem preparava as festas de vocês, de aniversário? Nós fomos muitas com nossas crianças. Quem preparava? Bom, eu sou de 30 de dezembro, como vovô, e Nildo 31. Era para ser uma data ingrata, porque ninguém está em Natal. Mas não por causa da gente, né, Nildo? Por causa de vovô. Na verdade, as festas da gente, Sônia, do final do ano, eram muito criadas pelas pessoas, porque fechavam as Juquerais, e aí o João Redondo, todos eles eram feitos lá, na rua. Na casa, era mamãe com vovô, as duas. Pão doce, caldo de cana, Sim, foi tudo isso. tudo isso. E as apresentações eram Era essas. naquele balcão que eles Exato, ficavam, né? na Nós varanda. ficávamos atrás, vendo todo fandango. Todos vinham se apresentar para ele. Era muito. A gente era cinema, eu fazia um cinemazinho, ficava para a criança que pagava tipo cinema. Então, quem vê a casa hoje, vê o museu, tudo pronto, bonito, mas lá, no tempo de Dona Dália, tem uma criação de pássaros, que ela adorava, ela participava de campeonatos de canário, né? Era muita planta, muita tucano, arara, tudo que você imaginar. Tem até uma coisa engraçada que foi bem formadora. Ela criou um tucano desde bebê. Não sei a história como esse tucano bebê chegou lá em casa. Um belo dia esse tucano morre. Eu chego em vovô, abro a geladeira, o tucano tá no freezer. Tá no congelador. Falecido. Aí eu disse, vovó, pelo amor de Deus. Ela disse, minha filha, eu tenho muito apego por esse tucano. Eu gosto do tucano e já está tudo organizado com a faculdade de farmácia para embalsamar esse tucano. Eu disse, a senhora vai fazer todo o trabalho e vai deixar o tucano. Ela disse, vou deixar o tucano dentro de casa. Vovó não. Vovó não. E como é que vai ser? Eu já sei de tudo. Bota um olho não sei como e as penas, sei que a senhora vai gostar de entrar de noite em casa e o tucano está lá parado, empalhado, olhando para a senhora. Ela pensou melhor, disse, acho que eu vou enterrar o tucano. É melhor. Não vai ser de bom gosto saber que o tucano que a senhora criou está aqui. As pessoas não entendem isso. Aí ela desistiu, mas o tucano ficou uma semana no congelador. Queria fofoca, Xuxu, a fofoca. Duas fofocas na sequência. Assim, fofoca, Não dela. Ela não era de fofoca. Não, era uma lady, né? Uma lady. Agora, só uma curiosidade, aliás, uma observação, curiosidade. A questão a agenda me lembrou o fato que tem muitas famílias que as mulheres fazem as confidências dos livros de receitas. Se não me engano, a avó de Fagundes Teles era uma dessas. E a história da boneca me lembrou que um dos primeiros, quando Getúlio estava cortejando Dona Darcy Vargas, um presente que ela pediu para ele, que ela casou com 15 anos, era uma menina também praticamente, foi um gibi. Pois é, mas a minha dúvida é, vocês já falaram que meio que parte do processo de cortejo dele foi essa boneca, mas ela, assim, teve papel ativo aparentemente, na decidir o futuro dela, e principalmente ela foi fácil de conquistar ou ele teve que se esforçar muito? A fama dele era péssima. Toda uma fama péssima. Juju quer fofoca, péssimo. Eles tinham, gente, 11 anos de diferença. A vovó era 11 anos mais nova do que ele. Então, quando 16 anos, era uma menina, realmente. E como disse mamãe, ele com essa história, não, eu sou mais nova que você. Vai dar certo. Camilo. Como disse Camilo. Mamãe também dizia, né? Eles tiveram, ela disse que quando viu os olhos verdes dele, que ele era todo galanteador, né? Anos 20, então vocês pensem, ele de polaina, monóculo. Trocou a violeta por uma dália. Então, o que é que ela... A mãe, de certa forma, não é favor, porque acha que ele tinha idade para proteger a Judite, que era uma irmã mais velha. E era danado. Também tem muitos homens que preferiram que as mais velhas casassem. Exato, ela era caçula. Mas ele, o que é que faz, como Camila disse,
bota a Dáliazinha na lapela e começa a andar de bonde, subir de bonde ali as Junqueirares para passar na frente da casa dela discretamente. Quem não quer nada, né? Com a Dáliazinha e tudo. E tinha a história das cartas, né? Em código, que eles se correspondiam. E com muito tempo depois, a mãe de vovó, né, termina aceitando esse namoro. Quer dizer, ela, de certa forma, ela segurou isso aí. Ela procura, não encontra a família, mas ela procura conquistar e mostrar, não, é aquele lá, é Luiz. Como Camila disse, eles tinham um temperamento muito diferente. Vovô muito extrovertido, ela muito introvertida. Ela disse que eles se encontram no meio de caminho aí, tanto que tem uma união de 57 anos, muito proveitosa, muito amorosa. Mas ela, Renan, ela com toda a docilidade dela, ela não abre mão dele não, viu? Ela não resiste, ela resiste por educação. Eles Mas é recíproco. usam o subterfúgio das cartas, vai aqui, vai acolá, e é a Dália até que conquista a futura sogra e ele vai com o pai para pedir em casamento. Mamãe, no livro Mulheres Especiais, mamãe disse que ela tinha que estar no quarto, ela não podia nem mostrar que estava feliz, viu? Não podia, não era de bom tom ela mostrar que estava feliz e vai pedir a mão de Dália em casamento. E a sogra termina apaixonada por ele também, gostando muito. Ele sedutor como quem era, terminou conquistando a família toda e Dália. Apesar da diferença, como isso existe desde que o mundo é mundo, devia ter a turminha que levava recado, Sim. que dizia que nas questões sociais, por mais que ela fosse mais contida em casa, deviam dizer alguma coisa. As próprias irmãs Judite o encontrava em determinados saraus e situações, então devia ter um levante que traz para alimentar o negócio. Judite termina sendo muito útil porque fica parecendo que está namorando com ele, na verdade está levando as cartas de Dália para ele. Ó. Esperteza. E assim a coisa dá certo. Parodiando aqui, eu tô ali em Paraguaçu, para trás vento. Fale sobre o sonho que Cascudo teve com ela e comentou com a mãe dele. Ela falou isso, eu não tinha visto. Foi bem Ele legal. sonhou com ela antes de conhecer. E encontra com ela na mesma semana. Bem, pessoal, agradeço muito a presença de vocês, de virem resgatar essa figura, como se vê agora, tão importante que foi Dona Dália. Vamos convidar a sócia Marielza dizer assim, para fazer o encerramento. Próxima semana, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. Só me dando o professor Francisco Galvão falando sobre Cunhal. Bom, queria agradecer a família, a Aliança, eu acho que é mais um bate-papo, né? Como eles gostavam de receber na casa, vocês trouxeram um pouco da casa de família, da casa de sua vontade. E eu estava sentada ali, eu sento ali atrás porque minha experiência muito curta, essas cadeiras não são boas para mim não, é lá na branquinha. Mas eu estava percebendo como o mundo mudou, porque hoje a gente trouxe muito mais homens para o Instituto do que mulheres e para falar de uma mulher, né? Então, assim, isso é gratificante para nós, mulheres. E queria também enaltecer o papel de sua avó, para a gente modificar aquele ditado de que por trás, como o senhor Davi disse, por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher, não é por trás, é ao lado. Quando a gente vê que e eles se complementam, né? A gente vê, eu sou escritora também, sei o quanto é importante você precisar ter a tranquilidade. Né? Muita gente usa, como seu avô usava à noite, porque os barulhos da cidade são diferentes, você está mais concentrado. E o papel dela é fundamental como dona de casa, mãe, mulher, avó, que a gente não valoriza. As mulheres hoje em dia têm eu acho que isso é um defeito nosso, de desvalorizar esse papel da mulher dona de casa. Porque a dona de casa, ela é administradora, ela é economista, ela é contadora, ela é engenheira, ela como é que se diz, tem que administrar na escassez ou não na escassez. Então, assim, é um papel muito importante que nós mulheres exercemos. A gente foi para o mercado de trabalho, mas a gente não abandonou esse outro papel. A gente está tentando que se equilibre com os homens também,
Mas assim, a gente tem que acabar com essa mania de desvalorizar a dona de casa. E Dona Dália é um grande exemplo, porque ela representava tudo o que uma dona de casa exercia na época dela e que exerceu com tanto talento, né? Então a gente tem mais que agradecer o depoimento de vocês aqui, tá bem? Agradeço. Muito bom.